Eu gosto muito de urso. Urso, para mim, é um animal fantástico. Se você corre, ele corre. Se você sobe uma árvore, ele sobe. Se você nada, ele nada. Fantástico. E ele também é um animal de uma inteligência diferenciada. E os filhotes de urso, eles são já ensinados o caminho que eles devem percorrer para chegar em lugares específicos de reprodução, de alimento, dependendo da estação. E mesmo que um pai urso, ele venha, uma mãe, urso que cuida dos filhotes, venha morrer, o urso, se ele já tiver com uma determinada idade, ele consegue seguir o caminho dos pais. Por quê? Porque aquele caminho ele já foi traçado. Então, quando ele se depara com aquele caminho, ele já está todo esmagado, todo abaixado. Toda aquela grama já foi pisoteada. Quando você decide trilhar um caminho, você tem duas opções. Entrar no meio de uma mata fechada, aonde você não sabe nada, aonde você acha que você vai enxergar, mas você não está enxergando nada, aonde você vai correr perigos, ou trilhar um caminho aonde Deus já trilhou. E isso gera a raiz de uma palavra, que é a propósito. Propósito é trilhar um caminho aonde alguém já trilhou. Deus, ele já trilhou um caminho. Não é que ele vai te manipular. E você tem a escolha hoje, você tem a escolha, na verdade, todos os dias, de trilhar este caminho. Ou se desviar e, de repente, começar a andar em um caminho onde a mata está fechada. E talvez você está se perguntando hoje, aonde é o caminho de volta? Deus, ele é tão bondoso que ele mostra uma luz para você e fala, volte para cá. O teu propósito está aqui. O meu desejo é que você seja também um pai, uma mãe saudável, que crie herdeiros. Eu sei que de algum aspecto, para a maioria de vocês, talvez, se não é 100%, aqui 95%, falar de ter filhos é algo um pouco distante. Porque talvez você não tenha um filho. Então você é filho, você é cuidado. Talvez de alguma forma você não é cuidado, mas você já mora sozinho. Mas se torna um pouco distante. Espera aí, pastor, você vai falar que o teto dos meus filhos, o meu teto é o piso dos meus filhos, mas eu nem tenho filho. Mas eu queria que você refletisse para a sua vida. Aonde você tem pisado? Qual caminho você tem trilhado? Aonde tem sido o propósito? Você acha que Deus, ele pisoteou isso? Ou você está escolhendo algo que você está totalmente perdido? Olha essa frase, os nossos filhos, eles irão muito além de nós. Nossa oração e desejo é para que o nosso teto seja o chão deles. Para que esta oração se torne realidade, primeiro, nós precisamos fazer a nossa parte. Precisamos construir e ter um legado para passar adiante. Legado, ele tem a ver com paternidade. Eu tenho certeza que hoje eu não estaria aqui. Eu tenho certeza mesmo. Se eu não tivesse um legado, se eu não tivesse um pai espiritual, meu pai biológico também, ele é dessa igreja, minha mãe também, são uma bênção na minha vida, mas falando de paternidade espiritual. Se eu não tivesse um pai espiritual e tivesse decidido aceitar ser filho, eu não estaria hoje caminhando aonde eu estou caminhando. Deus, ele tem feito grandes coisas através da igreja da cidade em Caçapava, que é onde eu estou pastoreando hoje. A igreja tem crescido, nós temos lá 70 células, uma membresia que agora passou de 500 pessoas, uma frequência semanal de 1.200 pessoas. Nós celebramos semana passada na juventude 225 jovens, para a honra e glória do Senhor. Só que não é nada meu não. Deixa eu te falar uma coisa. Eu simplesmente olho para o meu pai espiritual, pastor Carlito, para o pastor Fabiano e também para o pastor Marcos. Os três geram paternidade para mim, referência. E eu pergunto, pai, qual que é o caminho que eu devo seguir? O que eu devo fazer?
Entender paternidade é entender e decidir se submeter. Só que deixa eu trazer um pouquinho mais para perto da sua realidade. Quantos aqui têm irmãos? Se você tem um irmão, deixa eu ver, levanta sua mão. Então, para você vai se tornar mais próximo ainda o que eu vou falar. Eu estava pensando um pouquinho sobre o legado, sobre a herança, sobre o nosso teto ser o piso daqueles que vão dar continuidade. E eu comecei a pensar em algumas histórias da palavra de Deus. Eu comecei a me lembrar, por exemplo, da história de Caim e Abel. Eles eram irmãos. Caim, ele, por um momento ali de insanidade, ele matou o próprio irmão dele. Eu lembrei de outra história de irmãos, Esaú e Jacó. Esaú, em algum momento também de insanidade, ele simplesmente olhou para o irmão dele, não valorizou quem era o irmão dele e vendeu o que era mais precioso para ele, que apesar de ser precioso, ele não sabia o valor. Foi a primogenitura. E ele entregou por um prato de lentilha. Também outra história da Bíblia que me chama a atenção é um filho que se desgarrou da família, e Jesus ele narra, e a história é conhecida como filho pródigo. Nós aprendemos aqui na nossa igreja, também uma outra interpretação que o pastor Carlito ele chama como o pai amoroso. Só que o que tem em comum essas histórias? Eram jovens. O que tem em comum essas histórias? Algum dos jovens decidiu não exercer o papel dele de propósito, de dar continuidade. E uma coisa que me chama muito a atenção, todas essas histórias falam de primogenitura. Quando eu olho a história de Caim, no coração dele subiu uma revolta, mas ele não reconheceu sobre a vida dele algo que Deus já tinha entregado. Deus, ele já tem entregado coisas na sua mão. Você não é mais uma criança. Você já é um jovem, um adulto. Você recebeu de Deus a vida. Talvez você tenha uma história, olha, Deus me livrou na morte quando eu era bebê, Deus cuidou de mim, Deus tem cuidado até aqui. Quantas coisas Deus fez. Só que em algum momento, Caim, ele olhou para a vida dele e falou assim, estou revoltado, estou enciumado. E ele matou o irmão mais novo. Esaú, ele não entendeu o valor daquilo que Deus tinha dado nas mãos dele. Olha para a sua mão, olha para as duas mãos, olha, dá uma olhadinha. Talvez você não esteja enxergando o que eu vou falar para você. Mas, pela fé, você olhando para a palma da sua mão, Deus colocou algo muito precioso aí nas suas mãos. Deus colocou nas suas mãos um valor de ser filho. Quando você olha para as suas mãos, você precisa entender que Deus te deu uma identidade. Você tem uma nobreza. Você não é o seu pecado. Você não é o seu erro, você não é a sua falha, você é filho amado de Deus. E a sua identidade de filho amado te torna um príncipe, te torna nobre. E Deus, quando Ele olha para a sua vida, não importa qual o seu histórico, não importa se você é como um filhote de urso que fugiu e está no meio do mato, Ele fala assim, você continua sendo filho amado. Você continua, apesar de você não estar na trilha do urso, você continua sendo um urso. Você continua sendo o filho que eu amei e eu me entreguei. Esaú, ele tinha algo dessa forma nas mãos dele. Ele era o primogênito, mas ele não entendeu. Quando nós não entendemos o valor do que tem nas nossas mãos, nós entregamos por qualquer coisa. Se você soubesse que na sua mão tem um diamante valioso, que poderia mudar a história do Brasil, não só da sua família, você iria pegar esse diamante e jogar no meio do mar? Não. Mas você tem algo muito precioso, que pode mudar não só a sua história, mas a história da sua família, a história dos seus relacionamentos, dos seus amigos. Só que, se você não entender o valor disso, esta noite,
você pode sair daqui mais uma vez carregando isso na sua mão, mas a qualquer momento você jogar fora, escapar pelos seus dedos. Pastor, e a história do filho pródigo? O filho pródigo não era o primogênito. Ele fugiu, ele saiu, ele pediu herança, ele foi e vendeu tudo. Tudo que ele tinha. Tudo que o pai dele deu para ele, ele vendeu, não, ele gastou. Ele usou de forma errada. E um dia ele voltou, o pai o recebeu. Sabe algo que Deus falou muito forte no meu coração? A responsabilidade de buscar aquele filho não era do pai. Isso é forte. A responsabilidade era do primogênito. A responsabilidade era do irmão. Você tem irmãos. Você tem irmãos, você tem pessoas que são seus irmãos na fé, são seus brothers, são seus amigos, são as suas amigas. E você precisa entender que aonde Deus tem te colocado é para que pessoas possam se impulsionar e cumprir o propósito dela. O seu papel é um papel de resgatador. Pastor, mas eu não consigo nem cuidar da minha vida. Mas você está aqui hoje. Isso diz muito a respeito da sua escolha. Pastor, o quanto que eu preciso para mudar? Apenas uma escolha. Eu vou escolher a partir de hoje ser o jovem, ser a moça, ser o rapaz que vai fazer a diferença. E você vai ser a diferença. Mas todas as vezes que a inveja como Caim, que a falta de percepção do valor do que Deus deu na sua mão, como Esaú, ou até a religiosidade, como aquele irmão mais velho, toma conta do coração, nós perdemos o senso e paramos de viver no propósito e ainda deixamos de abençoar pessoas. Você, ao invés de ficar olhando para as pessoas e tentando achar um culpado, Deus te chamou para ser a solução. Deus te chamou para fazer a diferença. E dentro dessa perspectiva, olhando para o papel dos primogênitos, para a unção delegada sobre você, olhando para o papel de ser irmão, olhando para a sua mão, para a sua identidade de filho amado, para a sua identidade de um jovem que Deus deu energia, que Deus te chamou para viver nessa geração, século 21, 2015, eu quero trazer 4 princípios que mudaram a minha vida. Totalmente. Eu fui totalmente transformado quando eu decidi viver isso. E primeiramente, para você construir um legado hoje, você precisa, anote aí, ser intencional e estratégico nos relacionamentos. Como assim, pastor? Ser intencional. Eu quero ler 2 textos com você aqui para te ajudar, para te nortear um pouquinho. Olha o que diz Provérbios 12, 26. O homem honesto, ele é cauteloso em suas amizades, mas o caminho dos ímpios os leva a perder-se. Um outro texto também em Provérbios, mas no capítulo seguinte, diz assim: aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Ser intencional é não esperar que as pessoas façam por nós, mas você ser proativo. É um pré-requisito até para você ser contratado numa empresa, até para você se dar bem no mercado de trabalho. Para você se dar bem na vida também, você precisa ser intencional. Mas não só intencional. Não adianta você ter velocidade, eu vou ter que ser intencional, está totalmente desgovernado. Você tem que ter direção também. Por isso que você precisa ter estratégias. Pensa um pouquinho na tua vida agora, nos teus estudos, na tua carreira, talvez no seu estágio, talvez na sua profissão já, ou naquilo que você está querendo escolher para estudar. Você realmente está sendo intencional para fazer aquilo e você planejou? Você olhou e falou, não, eu decidi. Como que eu planejo? Primeiramente, você precisa olhar para os teus relacionamentos.
Os seus relacionamentos vão determinar até onde você vai chegar. Até onde que eu pretendo ir? Olha para as pessoas que estão ao seu redor. Com quem você tem andado? Quem tem sido aqueles que te incentivam? O apóstolo Joel Pereira, ele fala uma coisa que eu gravei. A sua atitude, ela vai determinar a sua altitude. Qual atitude você tem tido? Eu estou paralisado. Então, se você é uma pessoa que a minha vida é simplesmente preguiça, como que você quer chegar num lugar alto? Só que, olhando para você aqui nessa noite, eu sei que você não tem um sobrenome preguiça. Você não teria um nome que nem David Tiburcio Preguiça. Já é engraçado meu sobrenome, né? Quanto mais você colocasse preguiça. Mas você tem um nome, como eu. David Tiburcio, atitude, intencional, estratégico. Por isso que você deu um passo de fé e você chegou até aqui hoje. Não é porque você não tinha o que fazer, é porque você escolheu a melhor coisa. Você escolheu o melhor passo. A grande questão é que eu decidi ser estratégico. Eu decidi chegar e ir num lugar e ter discernimento e pedir sabedoria. Só que agora você precisa continuar. Porque não é simplesmente pegar uma receita e levar até a cozinha. Mas você precisa pegar os ingredientes e pôr a mão na massa. Ligar o forno. E prestar muita atenção. Porque qualquer falha pode fazer com que o seu bolo ele fique aquele bolo chapado, né? Que nem sola de sapato. Ou que ele vaze tudo da forma. Né? Eu não sei se você é um bom boleiro ou não. Mas dependendo, você pode estar com a receita. Mas se você usar a estratégia errada, você falha. Olha algumas dicas que eu te dou para você ser sábio e ter discernimento. Dá uma olhadinha nas suas amizades. Quem que você tem andado? Procure bons mentores. Quem que tem te aconselhado? Quem me aconselha é o cara lá que ele bate um tamborzinho na sexta, mas no sabadão ele dá bom conselho, é top. Gente boa. Eu perguntei para ele falou, não faz, eu estou fazendo. Eu só não estou entendendo porque não está dando errado. Por que está dando tudo errado? Mas fora isso, é gente boa. Tá bom. Quem que são os seus mentores? Quem você tem perguntado? Às vezes você pode estar em uma célula, que é um grupo pequeno que nós temos. Você está na célula, mas você não pergunta nada para o teu líder. Você não confia nos seus pastores, nos seus líderes. Dá uma prestada de atenção no que o teu pai ou a tua mãe está falando para você. No que o teu irmão mais velho, ou até mais novo, está falando para você. As pessoas mais próximas de nós são aquelas que nós temos que prestar atenção. Porque geralmente elas estão vendo quem nós somos. Talvez você não quer dar ouvido, mas você precisa prestar atenção sim. Também com o seu futuro cônjuge. Por que é interessante isso aqui? Porque talvez você ainda não está namorando, né? Eu acho que a maioria não está. Por conta, porque senão você estaria no A3. Mas enfim, se você já está namorando também e está aqui, não tem problema. Recebe isso que eu vou te falar. Ou se você está noivo. O teu futuro cônjuge tem a ver completamente com o caminho que você vai seguir. Se você olhar e escolher qualquer um, você também vai estar determinando as suas decisões de qualquer jeito. Aonde você vai chegar vai depender do seu esposo ou da sua esposa. Você não precisa nem colocar nome, mas talvez você conheça alguém que sofre por conta de ter um relacionamento destrutivo, mas já está casado. Você tem que orar, tem que perguntar para Deus, Deus, qual é o passo que eu devo dar? Não negocia não. Essa semana mesmo eu estava conversando com um casal, pai, né, mãe, sobre um filho.
pastor, o que nós devemos fazer? Eu devo falar com ele que ele está namorando com uma pessoa que não é cristã, mas está só dando problema. Eu falei, olha, está certo ou está errado? Eu falei, então, eu acho que vocês já sabem, mas é bom eu lembrar. E eu comecei a dar alguns princípios, e algumas coisas que às vezes nos dá até incomoda o estômago, porque eu não quero ouvir isso de novo. Eu já sei. Só que deixa eu te falar. Você precisa buscar no meio do rebanho ovelha. Porque se você buscar um bode, não vai adiantar. Os teus filhos, eles vão ser infrutíferos. O casamento de um burro com um cavalo gera uma mula. A mula parece que é forte e inteligente, mas ela é estéril. E depois você não vai entender por que você está tentando produzir as coisas, mas parece que você não consegue deixar um legado. Foi porque você escolheu o mal. Isso é importante. Deus pode fazer um milagre? Pode. Mas deixa eu te falar. É um trabalho árduo. E isso talvez vai te custar anos e anos até você conseguir alinhar novamente o seu caminho. Se você tem tempo para perguntar para Deus, e o tempo é agora, calma, fica ansioso não, você não vai morrer solteiro, em nome de Jesus, amém, isso, recebe aí. Se você tem o dom do celibato, tá bom então, né? Mas se você tem o dom de celibato, então não chega nem perto do sexo oposto, né? Não vem com, eu tenho o dom de celibato, não, né? Outro dia me perguntaram sobre relacionamentos. E perguntaram, pastor, mas realmente o Senhor não apoia um casamento, se você tivesse que fazer um casamento de pessoas do mesmo sexo? Eu falei assim, não tem como, né? Biblicamente e também dentro dos valores que eu aprendi com Deus. Pastor, mas e se eles quiserem ter um filho? Eu falei assim, só se for adotado. Então é isso mesmo, eu falei, então, aí já é antinatural, no sentido de um casal assim, porque deixa eu te falar, a hora que você pegar, você imagina um casal de homens ou de mulheres, tá? Independente da opinião ser certa ou não, quando eles tiverem um bebezinho, menina, vamos dar o nome de Joãozinho. Naturalmente, quando a mãe já está gerando, o que ela quer saber? A primeira coisa, qual que é o sexo do bebê? Qual que é o sexo? Eu quero comprar as roupinhas. Vamos olhar para Deus e parar de querer mudar o que é natural. Porque todas as vezes que a gente sai do propósito, a gente fica perdido no meio do mato. É antinatural. Deus ele fala, olha, procura no meio das ovelhas uma outra ovelha. Não saia disso, porque isso vai ser proteção para a sua vida. Mas parece que isso é desafiador. Eu vou desafiar Deus, eu vou mostrar para o mundo que vai dar certo. Não precisa disso. Não precisa. Você é a média das 5 pessoas com quem passa mais tempo. Tem um ditado popular, né, que é a fala da minha mãe, diga-me com quem tu andas que eu vou te dizer quem você é. Eu até pego esse ditado e eu olho que é um pouco radical, mas na maioria das decisões nós tomamos baseado naquilo que as pessoas fazem ao nosso lado. Talvez você está aqui hoje porque alguém te convidou. Alguém me convidou, eu cheguei aqui. Essa pessoa tem que ser honrada, você tem que sair daqui hoje e pagar uma pizza para ela. Porque ela fez a diferença na sua vida totalmente. Totalmente. Ela podia ter te levado para uma boca de fumo, para uma danceteria, mas ela falou, vou te levar num lugar que vai transformar a sua vida. Está vendo como que o relacionamento conta? Conta. Talvez você estava em casa hoje, menina, com aquele, sem maquiagem, sem fazer escova, despenteada. E a sua amiga entrou lá e falou, sai desse quarto, abre essa janela, vamos lá para o Eleve. Essa menina te salvou.
Ajudou. Isso. Acho que Deus está revelando algumas coisas aqui. Forte. Diga-me com quem tu andas. As pessoas elas tendem a acreditar que grande parte das ações são ditadas simplesmente pelas nossas vontades, mas não são. É a minha vontade, mas não é tudo ditado pela sua vontade. Na verdade, eu chego a ousar dizer que talvez a sua vontade é uns 30%. 70% é o que as pessoas falam para você fazer. Não, pastor, eu escolho. Às vezes você não ouve diretamente um ser humano do teu lado, mas você dá importância para a televisão, para a internet, mas sempre nós somos influenciados. Daí a questão que eu quero que você reflita. Você precisa ouvir a Deus. Porque se alguém vai te influenciar, que seja Deus. Pastor, eu queria tanto ouvir a Deus. Ele fala com você toda hora. Inclusive, Ele está falando agora com você. Ele está falando agora. E às vezes a gente fica com dúvida. As pessoas mais próximas de nós são as pessoas que mais nos influenciam. Então, se Deus está próximo de você e você permite, Ele vai te influenciar. Segundo, para você construir um legado, você precisa dar o seu melhor em sua formação e carreira. Provérbios 24, 3 e 5 diz assim: com a sabedoria se constrói a casa e com discernimento se consolida. Pelo conhecimento, os seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. O homem sábio, ele é poderoso, e quem tem conhecimento aumenta a sua força. Quem tem conhecimento aumenta a sua força. Não está falando assim, quem vai para a academia aumenta a sua força. Também. Mas essa força aqui é outro nível. Outro nível. Isso aqui te muda de um papel de ter simplesmente um herói sem capa, como referência, mas se tornar alguém que influencia de uma forma exclusiva e singular e também importante a vida de alguém. Um outro texto de Provérbios diz assim: o preguiçoso ele deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. Olha que coisa maravilhosa. O preguiçoso, a palavra preguiça já dá até vontade de ter preguiça, não é verdade? Porque o preguiçoso, olha, eu estou sonhando, às vezes ele sonha, mas eu não vou nem sonhar não, porque cansa demais. Sonha por mim. Pensa aí por mim, faz por mim. Eu fico pensando assim, que todos nós gostaríamos de ser herdeiros de um cara, sei lá, ricaço. Bill Gates, né? Se não é 100%, você que acha que não, você não... Imagina você ser... Eu sou filho do Bill Gates. Eu não preciso mais trabalhar, eu não preciso mais estudar, eu não preciso fazer mais nada, eu não preciso mais tomar banho se eu quiser. Né? Isso, teve gente que deu uma risada. Isso, né? Você toma banho sim, eu sei que você está direitinho. Mas você imagina assim, eu quero agora comprar um jato. Não, eu nem vou procurar, alguém compra para mim. Só que você não nasceu filho do Bill Gates, você tem uma outra realidade. Então, seja bem-vindo ao mundo real. E você não adianta, você querendo olhar para a sua vida e falar, eu queria ser aquilo, se você não buscar diligentemente isso. A tua carreira, os teus estudos importam sim. Deus, Ele não patrocina preguiçoso. Não patrocina. Não é o desejo de Deus. Todos os homens que fizeram a diferença na história, seja na história bíblica ou na história do Evangelho, ou fazem diferença hoje, são pessoas que investiram em estudar e investiram em trabalhar. Se você, por algum motivo, não importa a série, não importa o momento, você parou de estudar, recebe essa palavra de motivação hoje, volte a estudar, procure a tua carreira. Pastor, é tão difícil. Não, pergunta para ele, Deus, qual que é o propósito então? Eu tenho que começar uma nova faculdade?
Eu sou um exemplo claro para você de uma pessoa que tentou 4 faculdades. 4 faculdades. Eu comecei uma faculdade que não tinha nada a ver, né? Depois eu fui para uma outra faculdade também que não tinha nada a ver, parei no 3º ano, que era música, né? Eu gosto de música, mas assim, não era o propósito principal. Daí depois eu falei, não, eu vou mudar. Nesse meio período, eu fui para uma outra faculdade, a Unifesp, fiquei até o 3º ano também. Daí até que eu entendi, não, peraí, eu acho que eu estou brincando. Acho que eu estou brincando. Em um momento como esse, de impacto na minha vida, num culto como esse, eu olhei para Deus e falei, Deus, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer? Olha para a tua vida hoje. Talvez você tenha um dom natural de administrar. Um dom natural de pegar as coisas e dar certo, e gerar dinheiro. De criatividade, de música, não sei. E fala, Deus, eu vou então me esforçar para receber aquilo que o Senhor tem para mim. Eu não vou parar, eu vou procurar caminhos, eu vou olhar, eu não vou parar de estudar. Eu tenho, por exemplo, eu tenho 32 anos. E agora eu já decidi, eu vou voltar para o inglês. Falei, não, eu vou romper. Estou cansado de ser nível médio. Em nome de Jesus eu vou romper. Eu vou pregar um dia internacionalmente. Em nome de Jesus. Um dia não, um monte de dia. Um monte de dia. Por quê? Porque Deus me chamou para ser pastor, eu aceitei. Só que quem vai limitar o que Deus vai fazer comigo sou eu mesmo. E não Deus, porque Deus está disposto. Quem vai limitar você, quem vai limitar Deus de agir na sua vida é você. O mundo não pode te limitar, o diabo não pode te limitar, somente a carne pode te limitar, você mesmo. As tuas vontades. O diabo. Não é o diabo, não. É a preguiça mesmo. Olha, fala, não, eu não consigo porque eu não tenho estudo. Peraí. É difícil estudar por conta. A maioria das coisas que eu fiz na minha vida, eu peguei uma apostila e comecei a estudar por conta. Os vestibulares que eu passei, teve faculdade que a maioria das coisas eu nunca tive um extra e as pessoas buscavam e eu vou ter que estudar por conta mesmo. Inclusive, inglês mesmo. A maior parte eu estudei sozinho. Agora, com os recursos que nós temos hoje, de internet, tudo que Deus nos dá, você olhar e falar, não deu por causa que talvez você vai ter que se esforçar de uma forma diferenciada. Mas deixa eu te contar um segredo aqui, que na verdade não é segredo. Você pode espalhar para todo mundo. Olha aqui para mim. O teu professor é o Espírito Santo. Amém? É o Espírito Santo. Antes de você estudar, pergunta para ele, Espírito Santo, me capacita aqui. Qual o caminho que eu devo seguir? Como que eu vou parar de ficar 23 horas e 59 minutos no WhatsApp e vou usar a maior parte do meu dia para a internet ser algo efetivo na minha vida? E faça a diferença com as ferramentas que Deus tem te dado. Por que poder, pastor? Esse texto fala de poder. Poder e força para nós nos tornarmos aquilo que Deus deseja. Poder e força para abençoar o nosso próximo. Poder e força para servir a nossa geração. Ou seja, deixar um piso, deixar algo sólido, uma laje, e não um piso de isopor, que a hora que alguém pisar, vai ter que voltar do zero e começar de novo. Deixar algo verdadeiro. Terceiro, para construir um legado, hoje, você precisa planejar bem e consolidar as suas finanças. Provérbios 21:5. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Você precisa olhar e falar, como estão as minhas finanças? Quantas vezes eu converso com jovens de 19 anos, ou seja, faz um ano que liberou para ter crédito.
já está com o nome sujo. Já não consegue usar o nome. Ah, eu acabei de arrumar um serviço e já faz contas que não deveria fazer. Deus, Ele quer te abençoar, mas você precisa planejar, ter uma vida saudável, uma vida financeira leve. Uma vida leve. Parece que a vida financeira, quando eu olho o quadro da vida financeira em geral, de jovens, parece que eles estão mergulhados num barril de petróleo. Está travado. Calma, você está construindo a sua vida. O pastor Carlito sempre me ensinou, não queira começar da onde eu estou terminando. É um dia de cada vez. Ah, olha onde está, mas você sabe quantos anos, quantos esforços, quanto trabalho. Talvez para você vai ser até um pouco mais tranquilo, mais leve. Mas você tem que ter um esforço, você vai iniciar, você está trilhando a tua carreira. Toda mudança significativa, ela leva tempo. Se você conhece um programa que nós temos aqui, na verdade um ministério celebrando a recuperação, você sabe que para se livrar de um mau hábito, para se livrar de um pecado escravizador, leva tempo. Às vezes vai ter que fazer 1, 2, 3 ciclos para poder sair. E às vezes a gente desiste no meio. Por quê? Porque a desistência parece que é algo que está dentro da gente, mas na verdade não. Na verdade Deus te deu um espírito de perseverança. E você não é um desistente. Você é uma pessoa que vai alcançar. Aquele sonho, a minha faculdade é essa, eu quero fazer um mestrado, um doutorado. Você vai alcançar. Sabe por quê? Deus te deu mente para isso. Você não é burro. Ah, eu não tenho condições. Deus vai abrir as portas para você. Deus, eu fiz uma faculdade, não tem problema. Você vai conseguir aquela vaga de engenharia, aquela vaga naquela empresa. Deus vai abrir essa oportunidade para você. Agora você pode olhar e falar assim, não, eu vou olhar a minha vida e vou me enroscar totalmente nas minhas finanças. Eu vou paralisar. Eu tenho algo comigo. E era isso, e é essa atitude que eu tinha antes de eu vir até para a igreja, para IC São José. Quando eu fui convidado pelo pastor Carlito, eu falei, eu preciso ter a minha vida financeira zerada. Porque quando a oportunidade vier, eu não tenho nada que me prenda. Então eu vou viver um dia de cada vez. Se eu tenho condições, eu compro. Se eu não tenho, eu não compro. Eu preciso aprender isso. E quando me veio a oportunidade, eu tinha condições de assumi-la. Você hoje, o seu sonho, se ele viesse, você tem condições de responder sim? Você tem condições de responder sim? Ou você ia se frustrar por causa que você não está preparado? Como está a sua vida financeira? Deixa eu te dar alguns hábitos para as suas finanças. Priorize os seus dízimos, as suas ofertas, primícia. Como está isso na sua vida? O que você tem priorizado? Outra coisa, seja generoso. Eu estava ontem conversando com Deus e eu falei, Deus, obrigado, porque eu tenho conseguido há muitos e muitos anos ser dizimista, ser ofertante, ser primiciador. Daí Deus falou assim, não é só ser ofertante, mas ser ofertante generoso. Você tem sido um ofertante generoso? Poupe para os seus grandes projetos, casa, estudos, carro. Você tem poupado? Tem feito uma economia? Não gaste mais do que você ganha e evite o cartão de crédito. O que você está vivendo hoje? O que você está colhendo hoje é o que você plantou ontem. Você vai colher amanhã o que você está plantando hoje. O que você plantou hoje? O pastor Carlito, ele falou no devocional Pai Nosso, Pão Nosso, alguns meses atrás. Se você não está gostando do que está colhendo, mude a semente. O que você tem semeado? E sabe, o pior é que tem semente que nós jogamos que ela está lá, mas faltou você lançar água nela. Para que ela dê, para que ela gere, para que ela cresça. O que você tem feito com o que Deus tem te dado? O que Deus tem colocado nas suas mãos? Ah, pastor, é muito difícil a minha vida, porque os meus pais... Não, para com isso. Para de se lamentar. Para. Até porque
Às vezes a gente gosta de jogar responsabilidade nos nossos pais, ou em quem nos criou, ou naqueles líderes nossos, mas ninguém pode entregar o que nunca recebeu. Então para de cobrar alguém também que nunca recebeu, mas você está recebendo, você está reescrevendo a tua história. E essa nova história, ela vai se tornar o teto dos teus filhos biológicos, espirituais, daqueles que estão ao teu redor, porque você está influenciando. Então olha para a tua vida financeira e pergunta: Deus, eu estou preparado para aquilo que o Senhor tem para mim? E por último, para você construir esse legado hoje, você precisa ter uma vida exclusiva para Deus. Sabe, olhar este ponto parece algo até batido, mas não é não. Ter uma vida exclusiva, todo mundo fala, eu sou separado, tem que me dedicar a Deus. Só que isso é algo que transforma tudo o que você está fazendo hoje. Hoje, eu conversando com um casal, e eles viraram para mim e falaram: pastor, isso que eu vivo, está certo ou não? Eu acho que tem como eu continuar desse jeito, mas eu falei: não, peraí, você precisa ter uma vida exclusiva para Deus. Pastor, mas eu não vou conseguir. Não, a gente não consegue, porque isso está muito difícil. Esse problema que nós estamos enfrentando, eu falei assim: olha, lembra da história de Daniel? Daniel e os 3 amigos dele, Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles decidiram não comer nada do rei. Apesar de, se eles não tivessem bem, eles iriam morrer. Eles ficaram melhor. E eles provaram que mesmo num ambiente hostil, aonde a crise, aonde o medo está alojado, nós podemos ser fortes, podemos estar cheios de Deus e ser influência. Depois eles foram desafiados, os amigos, a negarem a Deus. Senão eles iriam morrer. Eles falaram: se Deus quiser nos livrar, nos livra, mas nós não vamos negar, nós não vamos aceitar isso, nós não queremos nada por fora, nós não vamos abrir mão para essa sexualidade deturpada. E eles foram lançados na fornalha. E lá tinha um outro homem com eles, que era o próprio Cristo, livrando eles. Jesus está com você. Depois, Daniel foi provado de novo, lançado na cova dos leões. Mas os anjos guardaram ele. O mundo parece que tem recursos, covas, fornalhas, alimentos para nos destruir. Mas na verdade, a situação que nós somos colocados é para provar para o mundo que um jovem cheio de Jesus, ele faz a diferença, e ele transforma, e ele leva a vida, até dentro da cova dos leões, até dentro de uma fornalha. Qual a fornalha que você tem andado? Como que tem sido a sua vida? Provérbios 16:3 fala assim: consagra ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Tudo o que você faz, o melhor legado que você pode deixar é ter uma vida consagrada a Deus. É hoje olhar para a sua vida e falar assim: eu quero me entregar totalmente. Eu falei no começo dessa mensagem que esses pontos mudaram a minha vida. Eu sou casado há mais de 10 anos. A minha esposa está ali. Ela é uma boa testemunha de tudo que eu vivi. Ela está comigo há mais de 13 anos. E eu me lembro que no começo do meu casamento eu resolvi não aceitar o chamado de Deus. E eu trabalhava numa boa empresa. Só que depois de 6 meses eu fui confrontado por Deus, mas eu estava revoltado. Revoltado com tudo que eu via. Revoltado com igreja, revoltado com pastor, revoltado com líder, revoltado com os meus pais. Já casado, estava revoltado. E daí, para mim, ouvir que Deus me chamava era uma afronta contra a minha pessoa. Eu falei: não, você está brincando. Eu tive o privilégio de crescer num lar cristão. Meu pai foi pastor, meu pai é pastor. Só que meu pai passou uns momentos difíceis na vida dele. E aquilo ali marcou meu coração muito.
E para mim, ser pastor era algo que jamais eu queria. Eu falei, eu vou ser qualquer coisa. Eu vou estudar, vou ser engenheiro, vou fazer a diferença. Mas eu não vou ser isso, não vou ser. Eu estudava a Bíblia para confrontar. Até com 6 meses de casado, eu recebi uma proposta de ir para Belo Horizonte, para estudar teologia. Na época era considerada uma das melhores faculdades de teologia do Brasil. E eu decidi que eu ia para lá para poder confrontar pastores. E eu fui para lá estudar. No meu 2º ano, eu já não estava nada bem. Valores que eu tinha no primeiro semestre, por exemplo, que eu sempre, apesar das crises, eu sempre fui um dizimista. Lá eu fui confrontado e entendi, é mesmo, dízimo é coisa do Antigo Testamento. Eu parei de cumprir a palavra de Deus. Daí depois, no 2º semestre, eu falei, esse negócio de Jesus voltar é balela. Eu entendi agora. No 3º semestre, eu comecei a ficar louco. Entrei numa depressão. Desenvolvi síndrome do pânico, comecei a tomar remédios de tarja preta. Não parei de estudar, comecei a ficar doido. Eu levantava, cheguei a levantar de madrugada, saía andando pela rua, do jeito que eu estava. A minha esposa me levava em cardiologista, psiquiatra, nas coisas, lá em Belo Horizonte. Eu ficava alucinado. Isso começou a agravar. No 3º ano, eu falei para minha esposa, eu acho que eu vou morrer. Não aguento mais. Vou largar tudo isso aqui. Não estou nem aí com emprego, não estou nem aí com nada. Para você ter ideia, no meio desse perfil todo, eu era de uma igreja chamada Batista da Lagoinha. Eu tocava lá, eu dava aula nas escolas de música deles. No meio dessa revolta toda, eu era ainda auxiliar numa outra igreja. Com um desejo no coração, eu vou combater o evangelho. Comecei a ficar louco. As minhas crises de pânico eram tão agudas que eu não podia pensar, que o meu coração já disparava. Eu tremia inteiro, ficava dor no corpo inteiro. Eu ia lá, o médico falava, está com arritmia, com taquicardia, fica internado. E dava mais crise ainda. E era uma loucura. E o médico chegou e falou, olha, você vai tomar esses remédios, só que talvez se você conseguir melhorar, você vai diminuir as doses, mas é para o resto da vida. Isso aqui é o tipo de coisa que é uma doença emocional e tal. E começou a explicar, e você vai ter problemas disso, problemas daquilo, só que é melhor isso, porque senão você não vai aguentar. Você vai ter um infarto aí com 20 e poucos anos, não vai aguentar. Daí tá bom, eu não aguentei o ambiente lá e decidi voltar. Quando eu voltei, a minha esposa falou, eu queria tanto, nós estamos voltando para São José dos Campos, eu queria tanto ir, na época era a PIB, hoje é a igreja da cidade de São José, queria tanto ir para a igreja da cidade de São José, eu falei, eu não vou para lá não. E eu segurei ainda algum tempo, mas em 2008 eu decidi vir. Eu me lembro que eu ainda lutei muito para tomar coragem em fazer o curso Conhecendo Mais a Igreja, que era o antigo Integração. E eu fui para lá e eu ficava assim, assistindo. Com pânico, depressão, ruim, tá? Desempregado. Cursava teologia ainda na Unesp de São Paulo. Daí, terminei a integração e já tinha começado a ser ministrado nas palavras aqui. Meu coração já tinha se aberto para receber cura e para amar Jesus. Para amar Jesus. Quantas vezes eu critiquei pastores daqui? E até que um dia eu fui fazer minha entrevista. O dia que eu fui fazer minha entrevista de membro, fui fazer com o pastor Fabiano. Entrei na sala dele, esperei 3h30, atrasado. O pastor chegou, daí Deus falou no meu coração, eu já estou trabalhando com você. Você imagina um revoltado esperar, o pastor teve que fazer um velório. Cheguei, entrei na sala dele, contei um pouco da minha história, falei que eu toquei, não sei o que, trouxe meu currículo. Ele falou, legal, então tá, pelo que está aqui você está aprovado, então você vai agora, eu queria que você tocasse nesse ministério que está começando, CR dos jovens.
e me mandou para lá. Quando eu cheguei lá, me lembro até hoje, cadê a caixa? Não tinha nada. Era lá no Campo Centro, em cima, numa salinha, um calor. Eu e mais meia dúzia de pessoas, depois foi crescendo, o Diogo Andrade começou a me ajudar. Levei o meu hiper mega violão, não tinha caixa, não tinha nada. Falei, não, acho que o pastor Fabiano não entendeu esse negócio aqui não. E eu comecei a trilhar aquele caminho da recuperação. Eu não ficava nos grupos, tá? No começo eu não ficava, eu olhava, não participar disso não. Tomando remédio. O orgulho. Mas eu decidi. Trilhar um caminho da recuperação. Olhar e reconhecer o pastor Carlito como meu pai. E o pastor Fabiano como meu pai espiritual. Resumindo a história. Eu fui curado de síndrome do pânico. Fui curado de depressão. Eu entendi o meu chamado, assumi o meu chamado como pastor. O pastor Carlito falou, olha, vem pra cá, eu vou te ajudar. Eu fui ordenado nessa igreja. Hoje eu sou pastor de uma igreja há 3 anos, a igreja da cidade em Caçapava. Deus transformou a minha vida completamente, porque eu entendi que o teto dos meus pais é o meu piso. E eu falei, eu vou dar um crédito. E Deus mudou uma vida que era para ser uma vida de morte. Porque quem não tem a Deus, mesmo às vezes estando dentro da igreja, o diabo ele faz o que quer dele. Eu estava no meio da mata e não trilhando o caminho, o propósito. Você quer ver uma prova? Eu estou aqui falando hoje. Eu não consegui nem conversar, gente. Eu não tinha nem amigo. Eu sou tímido. Deus muda isso aí. Deus, ele muda a nossa história. Quando Jesus, ele entra na nossa vida genuinamente. Eu não estou te falando de currículo de igreja. Se você quiser, eu tenho um ótimo. Mas que não adiantou nada. Não estou te falando de simplesmente, eu pertenci, o meu não sei o que, é cristão. Não, não é isso. É a tua vida com Deus de intimidade. Como o pastor Max diz, no secreto que você recebe os decretos. Você começa a receber decretos de Deus para transformar a sua vida. E o ambiente ele começa a ser transformado. A orfandade vai embora, porque a orfandade ela gera rejeição. E você acha que você não é digno. Mas o Espírito de Deus, a paternidade, o Abba, ele vem e ele cura o nosso coração. E ele começa a trazer os sonhos de volta para nós. Ele começa a dar vida. E aquele coração, aqueles ossos que estavam secos, eles começam a receber nervos, músculos, pele. E aquilo que parecia morte, era um decreto de morte, é transformado num decreto de vida. Deus, ele liberta de vícios, como eu que estava viciado em remédios. Ele liberta de enfermidades emocionais, depressão, pânico, seja o que for. Ele liberta de pensamentos de achar que você não vai dar certo, de ter desistido de um monte de faculdade. Ele fala, não, começa de novo. Eu sou o Deus do começo. Eu sou o Deus da restauração. Sabe o que significa restauração? Restauração é dar de volta a nobreza para quem é nobre. Colocar no trono, empossar novamente aquele que é digno. Eu me lembro que quando eu era criança, um dia andando numa construção, eu pisei num prego. Aquele prego, ele atravessou o meu pé. Aquele prego atravessou o meu pé, doeu, eu tirei aquilo ali, fiz um curativo. Mas Deus, ele falou algo comigo muito forte. Apesar de você ter pisado num prego, esse prego é como pecado. Você não é um prego. Você não é o seu pecado. Você não é o seu erro. Você não é aquelas atitudes erradas. Você é filho amado de Deus. Você
tem nobreza, você tem uma identidade real. Você é filho do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O maior interessado em ver você trilhando um caminho, o caminho da vitória, o caminho que é o teto dele, que ele conquistou na cruz, é Jesus. Às vezes nós ficamos olhando Deus e parece que Ele está de mau humor, esperando que a gente erre, para Ele nos punir. Não, Deus não é assim. Deus está lá em cima agora, sorrindo e falando: entende, filho, dá uma chance para mim, vamos começar de novo, abre mão disso, abre mão desses erros, não importa, eu te perdoo mais uma vez, eu te perdoo 2, 10, 490, 1000 vezes, eu quero te dar uma nova chance. Eu te criei, eu te formei, eu escrevo a sua história. Você quer trilhar? Você quer trilhar? Nessa igreja eu fui curado, nessa igreja eu recebi DNA, eu aprendi a ouvir a Deus, eu fui enviado, e hoje eu cumpro aquilo que eu não tenho dúvidas, que é o propósito de Deus. Quando eu fui chamado para vir para cá, Deus já tinha falado muito comigo do meu chamado. Eu fazia já outra faculdade, daí essa era a terceira, depois da outra que eu tinha formado, né? Enfim. E eu falei: pastor, então eu vou lá na faculdade. Ele falou: o senhor vai trancar? Não, eu falei: eu vou cancelar. Eu vou queimar os barcos, porque eu cansei de fugir do meu propósito. Eu não volto mais. Não existe um plano B. Você é o plano A de Deus. Não. Quando você entende o propósito, você vive o plano A de Deus. Jesus, em Isaías 9:6, fala assim: Ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Maravilhoso conselheiro, Ele dá a direção para a sua vida e para a minha vida. Deus poderoso, nós temos um socorro no meio das dificuldades. Ele é o seu socorro. Pai eterno, nós teremos e vamos transmitir paternidade, em nome de Jesus. E príncipe da paz, Jesus, Ele não traz a paz, Ele é a própria paz. Ele é a própria paz. Queria te convidar a fechar os teus olhos neste momento. Enquanto você está com os teus olhos fechados, eu quero ler um texto que está em Deuteronômio, capítulo 7, 9. Ouça essas palavras. Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. A sua atitude hoje vai guardar a aliança da tua família até 1000 gerações. O Espírito Santo de Deus está neste lugar. Ele está curando as tuas feridas, Ele está te dando segurança. Ele está trazendo sonhos de volta ao teu coração. Não desiste não. Não para não. Continua. Olha para a tua vida. E talvez maus hábitos você vai ter que deixar. Pecados você tem que abrir mão. Mas eu sou muito mais do que isso. Ele é o príncipe da paz. Ele é a tua vida, a sua solução. Santo Espírito, Tu és bem-vindo neste lugar. Espírito Santo de Deus, nós Te damos liberdade para agir neste ambiente. Este ambiente é um ambiente de cura. Este ambiente é um ambiente de sonhos restaurados.
Este ambiente é um ambiente de convicções restauradas. Este ambiente é um ambiente onde as enfermidades emocionais estão indo embora, aonde aquele sentimento de menos-valia está indo embora. Este ambiente é um ambiente aonde o Senhor está trazendo convicção e a identidade de filhos amados. Este ambiente é um ambiente onde nós declaramos que o Senhor é Deus e o Senhor é Rei das nossas vidas. Este ambiente, Senhor, é o ambiente onde nós decretamos que o Senhor é o nosso herói, o Senhor é o nosso Abba, o Senhor é o nosso Pai. Santo Espírito, vem curando, vem restaurando, vem restaurando, vem restaurando.